Mestre Jesus, uma semana nova que se inicia do Evangelho, que nós consigamos ficar bem focados, reflexivos, buscando o entendimento das palavras, dos textos, dentro da nossa necessidade, Pai. Não entender as palavras, mas entender que sentimentos que elas têm que atacar, que situações, que escolhas que nós ainda fazemos contrárias aos textos, aos estímulos, às recomendações de Jesus. Que nós saiamos deste Evangelho hoje mais fortalecidos e mais aptos ao convívio com as pessoas com as quais convivemos no dia a dia. Muito obrigado por essa nova oportunidade, que assim seja. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois retorna para apresentar tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Quando Jesus diz: vai reconciliar-te com teu irmão antes de apresentar tua oferenda no altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E se tiver feito algum mal a um de seus irmãos, é preciso tê-lo reparado. Somente então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Jesus materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Ele precisava conformar suas palavras aos costumes deles. O cristão não oferece dons materiais, espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Ele oferece a alma a Deus, e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina através dessas palavras: deixa a tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se deseja ser agradável ao Senhor. Jesus coloca nesse ensinamento para todos nós um estímulo extremamente importante para o processo da reconciliação. Jesus sempre trabalha nos nossos pensamentos para fortalecer a verdade. E a verdade é libertadora, porque quando a gente pensa na hipocrisia, na mentira, em todas essas coisas que são funestas, a gente vê a cela que a gente se conduz. E a mentira, muitas vezes, faz com que a criatura, para sustentar aquilo, inventa uma outra, e ela vai se aprisionando cada vez mais, e chega um momento que ela já não sabe mais o que ela tem para poder dizer ou fazer. E isso é uma enorme prisão para todos nós. E Jesus traz para nós essa questão da reconciliação e traz para nós isso de encontro ao nosso irmão, e verdadeiramente entre nós criaturas estabelecer um processo onde a gente seja verdadeiro uns com os outros. E muitas vezes a gente foge dessa situação, que é a situação da reconciliação, porque ela convida a criatura
a abdicar do estado que ela se encontra mentalmente. Então, quando a gente é convidado a um processo de reconciliação, nós somos convidados a ressignificar a forma como a gente tem agido, e uma forma que às vezes é tão recorrente que a gente sequer para pensar se essa forma que a gente está conduzindo esse nosso processo, nessa nossa caminhada, ela está sendo feita da forma correta. E o que adianta, né, a gente ir de encontro ao Pai se a gente ainda não foi de encontro à criação do Pai? E isso é extremamente reflexivo, porque tem a ver com tantos valores na nossa intimidade, porque se a gente não respeita uns aos outros, se a gente não consegue estabelecer uma vivência entre nós, como a gente acha que pode estabelecer uma vivência com o Pai? Como que a gente pode estabelecer essa vivência de forma que seja uma vivência verdadeira, tá? Então, Jesus, obviamente, né, e ele traz isso aqui nesse trecho, ele ajusta, né, o ensinamento de acordo com os costumes da época, mas ele traz, obviamente, essa importância de estabelecer entre os filhos do mesmo Pai um processo que é o processo amistoso, aonde a gente consiga conviver, aonde através dessa convivência a gente não incorra em faltas, porque às vezes, né, a gente entra nesse processo de não reconciliar e certas situações agravam os nossos relacionamentos, e muitas vezes a gente pode até, né, num extremo, né, cometer um homicídio, cometer um ato que obviamente vai contrário às leis de Deus, né? Então, se a gente comete um homicídio, na hora a gente já obviamente desrespeitou o não matarás, né? Porque a vida pertence a Deus, e o nosso Pai sabe qual é a hora e qual é o momento, né, da criatura desencarnar. E a gente vê que uma atitude simples, como às vezes uma reconciliação, pode modificar tudo, né? Simples que eu quero colocar aqui, obviamente, no processo de reconciliação, é porque a gente, quando é cristão, a gente tem, como a gente já falou, vários valores a trabalhar em nós e a construir. E se a gente não tiver a humildade de reconhecer a nossa parte num desafeto, num desentendimento, a gente não consegue se aproximar de Deus. Então, é importante para nós, como criaturas, trabalharmos esses valores, e as oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos são para que a gente possa aprofundar-se nesses valores. E esse aprofundamento é a vivência, é a prática. E viver e praticar os ensinamentos que Jesus apresenta para nós, para que a gente vá de encontro a Deus, é algo que vai demandar esforço, vai demandar renúncia, vai demandar um trabalho, né? E Jesus está colocando aqui como um sacrifício, mas é sacrificar aquilo que às vezes para nós é prazeroso, mas que nos afasta de Deus, né? Porque a gente
materializando um pouco mais essa situação, se a gente pensar numa família onde dois irmãos têm uma desavença, um pai olha para aquela situação e ele se entristece, porque ele anseia que os filhos relacionem-se, convivam, possam ter trocas. E se a gente, né, que é criatura, pensa nisso, obviamente que o Criador, né, tem, obviamente, esse anseio, e essa determinação para todos nós, porque nós fazemos parte de uma mesma família. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que adentrar esse passo que ele está colocando aqui, para que a gente consiga, porque às vezes a gente quer se aproximar do Pai, mas a gente quer se aproximar do Pai sem realizar aquilo que agrada ao Pai. E talvez por isso esse trecho, esse título desse trechinho que a gente está lendo no dia de hoje, porque a gente tem que pensar o que é agradável a Deus, o que seria agradar ao nosso Pai. Às vezes a gente não para pensar que as nossas atitudes elas desagradam ao Pai, mas o desagradar não é um desagradar que nem a gente pensa e do jeito que a gente sente, porque nós como criaturas ainda não entendemos as coisas com grande amplitude. Então quando a gente fala em desagradar, a gente imagina que está ofendendo, e o Pai, a gente não ofende o Pai em hipótese alguma, porque existem leis que regem essa nossa relação, e quando a gente realiza algo que causa uma ofensa, obviamente a gente está semeando uma reação para essa ação que nós temos. Então, se a gente não parar para poder refletir nas nossas atitudes e entender que a gente sacrificar essas atitudes que são desagradáveis a Deus, a gente fica distante do Pai. E o distanciamento do Pai traz para todos nós dor, sofrimento. Todas as mazelas que a gente vê no mundo são o fruto do afastamento do Pai. As criaturas vão se afastando de tal forma do Pai que causam a si mesmas a necessidade de se reaproximar. E quando a gente cria essa necessidade de reaproximação, é que as leis divinas vão atuando, e vão fazendo com que, pelo amor divino, a gente volte ao encontro do Pai, porque esse é o principal objetivo da criatura, é estar no Criador, é estar com o Pai. Então, vamos refletir bastante, em nossas atitudes, se nós realmente temos feito esse sacrifício mais agradável a Deus, ou se a gente tem procurado se agradar mais do que agradar ao Pai. Porque enquanto a gente estiver pensando em agradar a nós mesmos, nós estamos presos no egoísmo, nós estamos presos no nosso declínio, e a gente vai ser convidado a sair desse declínio para poder entrar num processo de ascensão. E Jesus, através desse ensinamento, ele coloca claramente para nós como fazer isso, que é a gente se aproximar de Deus para poder tornar a nossa relação agradável ao Pai.